pessoal da Igreja Capaz de Cristo Jesus, todos tenham uma boa noite. Abram suas Bíblias aí no livro de 1 Reis. Reis, capítulo 18. Já é aberto no capítulo 18. Bem, frio? Quem está com frio? Não, só eu estou frio. Nós vamos ver uma passagem, irmãos, que é conhecida, que fala a respeito de um profeta chamado Elias e um rei chamado Acabe. Um momento muito difícil na terra de Israel, onde o caos estava instaurado. O povo estava em total idolatria. O povo estava em constância. O povo estava estava totalmente fora da presença de Deus. Mas ainda naquele tempo, nessa época aqui, se levanta esse rei, um rei mau, um rei que a Bíblia diz que não houve nenhum igual a ele antes dele, que fosse tão mau como ele. Ainda que tenha se levantado esse rei, a Bíblia ela vai nos mostrar que havia homens e mulheres de Deus nessa época. E um desses homens se chama Elias. E Acabe, ainda na sua malignidade, não satisfeito, ele se casa com Jezabel, uma mulher maligna, idólatra também, e a confusão se torna maior ainda. André estava falando a respeito do Rio de Janeiro, a respeito do país, Brasil, e outros países que se encontram em confusões, que nós vemos constantes notícias ruins. Mas por que a Terra se encontra assim? Porque hoje, irmãos, como eu ministrei algum tempo atrás, nós não estamos tão distantes desse povo, da época desse povo. Não, estamos distantes da época, mas não estamos tão longe da igualdade que eles viviam. Não estamos tão distante daquilo que eles faziam. A idolatria ainda reina. A brincadeira na presença do Senhor ainda continua, ainda reina, ainda é constante. Há um povo e não sabe se adora o Deus vivo ou se adora Baal. Há um povo que vive em cima de um muro, que não sabe se vai para a direita nem para a esquerda, mas ele permanece ali em cima do muro e nisso tudo ele se torna morno, ele não está nem de um lado nem do outro. Deus fala melhor que fosse logo frio, porque o morno ele vomita. Mas Deus, ainda assim, Ele continua com a sua plena misericórdia, como Ele continua, Ele tinha na época, na verdade, como Ele tinha a sua misericórdia pelo povo de Israel. Deus, Ele não fez um sacrifício, irmãos, em vão. A Bíblia, ela fala que Deus, Ele dá o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus ele fez isso, é sinal que Ele tem algo de bom para a sua vida, para a minha vida e para toda a humanidade. Agora, basta a humanidade, basta o povo. Não, quando eu falo a humanidade, quando eu falo o povo, eu não estou falando só da igreja. Quando eu falo da humanidade, eu não estou falando só do povo que está fora. Eu estou incluindo a igreja junto, e quando eu falo da igreja, estou incluindo quem está fora dentro da igreja. Basta tomarmos uma posição com esse Deus. Basta abrirmos mão daquilo que nós achamos que é certo. A Bíblia ela vai dizer que os nossos caminhos não são como os deles. E nem os nossos pensamentos como os deles também. Eles são melhor do que os nossos. Os seus caminhos bem amplos. Os seus pensamentos muito mais altos do que os nossos pensamentos. Mas Deus levanta Elias nessa época. E Deus dá uma palavra e Ele diz, olha só, cara, diz assim o versículo 1 do capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes.
exceto mediante a minha palavra. Irmão, foi liberada uma palavra contra aquele rei. Foi liberada uma palavra contra aquele povo. Foi liberada uma palavra para aquela época, porque houve sequidão em toda a terra. E mesmo assim, aquele rei, aquele povo ainda não se voltou para o Senhor. E nós temos visto hoje tantas coisas ruins acontecendo, não precisa nem de ser liberada uma palavra, irmãos, dessa contra essa terra. É só olharmos para a misericórdia de Deus e sabermos o seguinte: o mal já se estourou na terra. O que precisamos é de homens e mulheres valentes, né, que se ponham de joelho. Homens de joelho, famílias de pé. Mulheres de joelho, filhos de pé. Mulheres de joelho, esposos de pé. Homens e mulheres de joelhos, igreja forte, consistente, cheia do poder de Deus. Igreja que vivencia milagre. E nesse caos instaurado, havia profetas que haviam sido separados por um homem antes que ele morresse, antes que Jezabel desse continuidade ao seu plano. Ele separa 100 profetas, 50, e Elias está pensando que está sozinho. Mas, irmãos, Elias, ele lança essa palavra, e ele, no capítulo 18, já no versículo 24, ele diz assim, agora vamos aqui para a palavra, 18, 24. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que respondeu por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um novilho e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clame pelo nome do seu Deus, mas não acenda fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta e ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo. E precisa ser despertado. Então, passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrar. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando, em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Até aqui por enquanto. Primeira coisa, irmãos. O Deus deles não responde. Os deuses deles não conseguem, não basta ali. Primeiro porque não era Deus. Mas nós sabemos muito bem, irmãos, que o Deus desse século, quando fala século, ele engloba tudo, todo o tempo. Ele tem poder. Por exemplo, no Egito, Moisés joga a vara no chão, a vara se torna, cobra, uma serpente. E os camaradas fazem o quê? Os mágicos da época fazem a mesma coisa. Mas, nesse momento aqui, não que naquele momento Deus não se fazia presente. Deus estava
com Moisés, Deus era com Moisés. Mas nesse momento, Deus queria mostrar para o povo de Israel que o Deus Baal não tinha poder algum. E ele simplesmente nos mostra através da vida de Elias que onde há a presença de Deus, poder maligno não pode subsistir. Aleluia. Aonde há santidade, aonde há santificação, aonde há busca, o poder maligno ele não subsiste, ele não consegue, não tem como. Então nós vamos ver ainda nos dias de hoje alguns relatos, alguns testemunhos de pessoas. Por exemplo, o pastor que nos visitou um tempo atrás, algumas semanas atrás, pastor Ronaldo, ele fala que uma vez ele foi evangelizar e ele parou exatamente num local onde serviam outros deuses. E ele está lá conversando com a mulher, e a mulher chorando, chorando, chorando. De repente vem o camarada e diz: o que esse rapaz está fazendo aí? Bota ele para fora que ele está atrapalhando tudo. Meu irmão, aonde há a presença do Espírito Santo, o poder do mal, ele não pode se manifestar. Agora, trazendo para as nossas vidas, irmãos, o Espírito, a Bíblia ela fala o seguinte, que o Espírito ele passou a habitar em nós. O Espírito ele passa a fazer da nossa vida a morada dele. E por que muitas das vezes nós nos abatemos com as coisas do mal? E por que muitas das vezes as coisas do mal continuam se manifestando entre nossa família? E por que muitas das vezes, irmãos, coisas ruins vêm acontecendo? Irmãos, é claro, há coisas que vai ser permissão de Deus, mas há coisas que nós vamos precisar de fazer uma reflexão de nossa vida perante esse Deus. Então, se você tem essa presença de Deus, irmãos, eu não vou nem falar de enfermidade, mas eu vou falar, irmãos, de espíritos malignos. Eles não vão poder subsistir em meio à sua família. Eles não vão conseguir dominar o seu lar. A presença do Espírito Santo em sua vida. E aqui você vai ver um povo que gritava, que eram 400 profetas gritando, se martirizando, e não houve nada, porque havia um homem de Deus ali naquele lugar. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Então ponha-se de pé em sua casa e diz: a minha casa está sobre uma gestão de algo superior, que é Cristo Jesus. Toma você a posição que lhe foi dada. Tenha coragem. Foi como eu falei, quando nos colocamos de pé, de joelhos, irmãos, diante de Deus, ou seja, é o que Tiago fala. Seja submisso a Deus. Submeta-se a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro tem que haver submissão, e o que não havia em Israel era isso, mas tinha Elias que submetia, tinha Elias que era submisso. Irmãos, um homem pode fazer a diferença. Você é a diferença dentro da sua casa, você é a diferença na sua comunidade, você é a diferença na sua família, você é a diferença no seu trabalho, você que foi escolhido. Aí fica a Isabela: isso não é o meu chamado. Olha aí. Aí vem a Sara: não tem chamado para isso. Irmãos, esteja pronto. Há tempo é fora de tempo. Seja você homem e mulher de Deus. Aí, irmãos, chega agora no versículo 29, é isso? Deixa eu ver aqui. Depois deles terem gritado, o 29 eu já li, o 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Primeira coisa, reparação. A Bíblia ela vai falar: todo aquele que ouvir as minhas palavras e as praticar, eu o terei como homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Sobre uma rocha, irmão. Você está sobre essa rocha. Só que de repente, irmão, você já tem tanto tempo de evangelho, você já tem tanto tempo de caminhada que você se acomodou. Eu me acomodei, nós nos acomodamos naquilo que achamos que está bom. Então é necessário agora nós fazermos, alguns reparos. E um dos reparos que precisamos urgentemente é o reparo da oração. Um dos reparos que precisamos urgentemente, irmãos, é o reparo da submissão. Jejum, oração e santificação. Leitura da palavra. Meu irmão, nós só vamos conseguir avançar nisso a partir do momento que lermos que meditarmos essa palavra. A Bíblia ela diz que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus.
Irmão, ninguém jejua sem fé. Quem jejua sem fé é só para emagrecimento, não tem jeito. Tem gente que está jejuando aí, falando, eu estou no jejum de Daniel, mas não é espiritual não, irmão, é querendo emagrecer mesmo. Mas nós não, nós vamos, se entrarmos no jejum de Daniel, vai ser um jejum espiritual, vai ser para vencer a batalha, vai ser para avançar espiritualmente, vai ser para alcançar as coisas que Cristo preparou para nós. Aí Elias continua, dizendo, depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeada 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse, encha de água 4 jarras grandes e derrame-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Irmãos, primeira coisa, Deus ele diz que ele nos chama pelo nosso nome. Ele diz no livro de Isaías que agora, se nós passarmos pelo meio do fogo, nós não vamos nos queimar. Se passarmos pelo meio das águas, nós não vamos nos afogar. Pois ele nos tomou com a sua destra, com a sua mão direita, e nos levantou, nos colocou de pé. A Bíblia ela vai dizer em Salmos que ele nos tirou de um charco de lodo, nos limpou, nos transformou. Paulo vai dizer em Colossenses que ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Irmão, se aconteceu tudo isso, irmão, não tem o porquê nós titubearmos mais na presença desse Deus. Não tem o porquê nós temermos mais o mal que rodeia esse mundo. Porque agora nós estamos guardados debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está conosco. O que os apóstolos falam quando pegam eles no livro de Atos? Nós não vamos temer a vocês, não tem jeito. Primeiro vamos obedecer a palavra do Senhor, que Deus mandou fazer. Nós vamos continuar a pregar. Nós vamos continuar a fazer o que Deus designou para fazer. Que é mate ou que é chicoteio, não estou nem aí. Irmãos, é isso que nós precisamos hoje. Às vezes, muitas pessoas falam, não vou mais para o culto. Eu não quero saber mais de igreja, porque eu estava indo tão bem, estava tão tranquilo, mas eu comecei, irmãos, é fato. Você começa a caminhar, vai pipocar, vai estourar. Porque a intenção do inimigo, a intenção do diabo é tirar o foco. Qual é o foco? Salvação. Se você tem vindo, se você tem estado aqui, não tenha medo, pipoca por algum tempo, irmãos. Depois passa. É igual pipoca, história que depois não para. Você depois vai lá, come ela tranquilão. Não tem jeito. É igual a Joelma estava fritando ovo assim, que ovo é esse, que história e tal. Depois parou de história. Irmão, não tem igual a vida espiritual no início. Irmão, seja no início, seja no meio. Se pipocou, eu vou continuar. Olha só, melhor aqui dentro com Deus do que lá fora, irmão. Lá fora sem Deus é pior. Não tem jeito. Lá fora é perdição, lá fora é condenação. Melhor é estar aqui dentro, passar por lutas, porque aí é o que a Bíblia fala, a luta ela dura a noite toda, mas a alegria, o choro, né, vem pela manhã. A Sara está passando a mão, o choro, né, o choro, na verdade, o choro dura a noite toda, obrigado. É o choro de luta, irmão, é a luta. O choro dura a noite toda, mas a alegria ela vem pelo amanhecer, irmão. É a luta também, irmão, porque quantas vezes nós entramos em batalhas espirituais? Misericórdia. Né, Isabela? Isabela que sabe. Falei para João, falei, cara, o que está raivando com você? Eu não sei. Falei, meu Deus do céu, tu não sabe, não quero nem saber. Meu irmão, a nossa vida hoje é essa. Mas tem um Deus que está nos guardando. Tem um Deus que está sustentando, entendeu, Fernanda? Tem um Deus que está te sustentando, irmão, não tem jeito.
Agora é botar para falar assim, não, a minha casa, a minha vida tem um gestor, e esse gestor se chama Deus Pai, Jesus Cristo Salvador e Espírito Santo. Irmão, não tem quem possa, irmão, nos tirar isso, a não ser o pecado. E o que afastou o povo de Israel nessa época de Deus foi o pecado, foi a idolatria. Então ele repara tudo, ele diz que o Senhor tinha chamado Jacó pelo nome, disse, ó, Jacó, teu nome não vai ser mais Jacó, agora é Israel. Irmão, Deus, ele te levantou como coluna na tua casa. Deus, ele vai fazer por intermédio da sua... Não, irmão, não ponha culpa para o vizinho, não. Não joga não no vizinho, não, mas não é comigo, é com o André, não, é contigo mesmo, é comigo. Eu que preciso, irmãos, e às vezes nós ficamos tentando jogar para quem está do nosso lado. Só Deus. Né? Aí o 18:45, vou correr aqui, 18:45, é isso? 43, 18:43 diz assim, vai em direção do mar, disse ao servo, e ele foi e olhou. Nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou. Volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, a nuvem escura apareceu no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Maravilha. Agora a melhor parte. Pega isso para a tua vida. Aonde tem presença de Deus, tem milagre. Aleluia. Aonde Deus está, algo novo acontece. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aonde tem presença de Deus, palavra de maldição, ela não vai avançar. Aonde há presença de Deus, vício nenhum, ele pode continuar. Aonde há presença de Deus, a escuridão, as trevas se dissipam. A Bíblia fala assim, e o povo que se encontrava em escuridão, o povo de Zebulão, viu a luz, viu uma pequena luz, Jesus. Irmão, na sua vida já brilhou a luz, e essa luz se chama Espírito Santo. Aleluia. Na sua casa já brilhou a luz, e essa luz se chama Espírito Santo de Deus. Então agora, irmãos, é nós exercermos isso, ainda que pareça pequeno. Aconteceu algo aqui, é pequenininho. Por exemplo, às vezes a pessoa quer, né, comprar uma casa de praia. Vamos trazer assim, vou fazer bem, a Alexandre já está ali concordando. Mas aí Deus abre uma porta de emprego que a pessoa começa a ganhar 2 vezes mais do que ganhava. Irmãos, dá glória a Deus. É milagre. Ainda que não tenha comprado a casa, Deus me abençoou 2 vezes mais. Aleluia. Às vezes, irmão, você está clamando pela saúde de alguém. E no meio da tua família está havendo livramento. Dá glória a Deus, porque, irmãos, Deus se fez presente. Irmãos, aonde há presença de Deus, põe isso no seu coração. Aonde Deus está presente, diabo nenhum, ele vai continuar presente nesse lugar. Aonde há presença de Deus, irmãos, a escuridão, as trevas, elas vão se dissipar. Aonde Deus se encontra, irmãos, doença, enfermidade também vai sair, irmãos, a não ser se for propósito de Deus para levar. Não tem jeito, aí não tem como brigar. E quem passa por essa situação, a pessoa automaticamente entende e fala assim, não, Deus vai me recolher. Não tem jeito. Igual o meu vizinho lá. Chegou um momento que ele falou, não tem jeito, eu sei, Deus vai me levar. Reuniu a família, pediu perdão, acabou de receber o perdão da família, dormiu no Senhor. Então Deus, ele tem os seus meios, mas e ainda, irmãos, que o médico, né, deu uma palavra contra a minha vida, eu vou crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que ele é vida e vida é abundante.
Então, irmãos, ainda que seja algo pequeno, para muitos, para você é grande. Para mim é grande. Então, ainda que você não esteja vendo algo muito esplendoroso, dê glória a Deus, porque Deus está na sua vida. Deus está fazendo algo maravilhoso. Então, agora, irmãos, é nós tomarmos essa palavra, meditarmos sobre ela e falar: Senhor, me mostra o que eu preciso. Meu irmão, eu não sei. Eu não estou acusando ninguém, eu não estou aqui acusando ninguém, dizendo: ó, o teu altar está quebrado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, eu já estou fazendo essa reflexão, né? A André me ligou, não, mandou um zap, é sempre assim, né? Em cima do laço. Né? Nem chegar. Eu falei: vou ligar para a pastora. Aí eu olhei lá para a casa da pastora, tudo escuro. Eu falei: cheguei aqui, falei: me enganou. Você enganou. demorou. Não era para mim abrir. Misericórdia. Fala uma coisa concreta, né, irmão? Vai falando, né? A prestação. E aí eu comecei a meditar nessa coisa. Eu falei: gente, eu preciso. Irmãos, a Bíblia ela fala: aquele que acha que está de pé, cuide. Quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. Falei: então eu vou chegar em casa, eu vou começar a prestar atenção em algumas coisas, vou fazer aonde precisa de reparo. Se não precisar de reparo, amém, glória a Deus. Eu vou dobrar meu joelho e vou jejuar mais. E se eu não estiver conseguindo, eu vou pedir: Senhor, me dá força. É como um homem que já partiu, um pastor de São Paulo, e ele ora e fala: Senhor, permita que jejuamos um pouco mais. Senhor, nos dê força para que venhamos jejuar um pouco mais. Senhor, nos dá força para orarmos um pouco mais. Senhor, nos dá força para lermos a palavra um pouco mais. Irmãos, às vezes, nós até achamos que estamos de pé ou estamos buscando a carne seca. Mas precisamos de jejum e oração e leitura da palavra. Amém? Vamos colocar de pé. Que essa palavra ela possa inflamar o seu coração. Irmão Tiago, ele vai dizer o seguinte. Tiago, agora é o momento. Me perdoe. Não esqueci, não lembro se é Tiago. Mas no Novo Testamento diz: e Elias era homem como vocês, era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E orou, e um milagre aconteceu. Irmãos, você, eu, nós somos falhos, mas o Deus a quem servimos, Ele é poderoso, Ele é fiel, e Ele cumpre com a sua palavra. Há uma palavra de poder que foi liberada sobre a tua vida. Há uma palavra de poder que foi liberada sobre a sua família. Há uma palavra de bênção que foi liberada a respeito da sua casa, do seu lar, do seu casamento. Há uma palavra de poder sobre nós nessa noite. Em todos os cultos tem acontecido. Então creia, se agarre a isso. Profetize. Começou a passar mal. Irmãos, está uma sinusite atacando. Eu falei: misericórdia. Eu já estava desesperado. Tomei um remédio ontem, mas acordei hoje de manhã e a cabeça doendo. Eu falei: Senhor, eu não aceito isso mais não, Deus. Misericórdia, não. Eu falei: estenda as suas mãos sobre minha vida nessa manhã, Deus, e me concede cura. E desci para o trabalho. Sabe qual foi a minha oração descendo para o trabalho? Eu falei: Senhor, eu profetizo sobre a minha vida unção de saúde. Irmãos, eu falei isso, o joelho doeu. Eu falei: Senhor, eu profetizo sobre os meus joelhos unção de fortalecimento. Irmão, aí dói o braço. Eu falei: Senhor, eu rejeito essa dor do braço. Irmãos, é seta, acho que seta não tem jeito. Aí é cumprirmos, botarmos o capacete da justiça, aí é empunharmos a espada da lei, o escudo da fé, e dizer: não, Senhor, profetizo isso sobre a minha vida. Profetizo sobre o seu filho, sobre o seu esposo. Profetizo sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. Tem um Deus que está com você, está conosco. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Bendizemos o teu santo nome, ó Deus da glória.
E aqui diante de Ti pedimos ao Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus da glória, agir, Senhor, em nosso lar, em nossa família, em nosso casamento, em meio aos nossos filhos. Senhor, dissipa as trevas, dissipa todo o mal. Senhor, nos dê, Senhor Deus da glória, a coragem, ó Deus da glória, para começarmos, ó Senhor, repreender, profetizar, Senhor, sobre nossa casa. Senhor, nos dá o discernimento, ó Deus da glória, para que venhamos, ó Pai, discernir, ó Senhor, o que está à nossa volta. Senhor, nos dá, Senhor Deus da glória, a capacidade de entrar com a Tua palavra e entendê-la e assim aplicá-la. Ó Pai, que não venhamos ser achados como homem insolente, não, que venhamos ser achados como homem prudente, que Deus ouviu a Tua palavra e Deus praticou, e assim o Senhor nos firmou sobre a rocha que é o Senhor dos Exércitos. Ó Pai, nessa noite nós repreendemos todo o espírito maligno de enfermidade. Nós repreendemos, ó Senhor Deus da glória, todo o espírito do vício, todo vício de alcoolismo, todo vício de tabagismo, todo vício, Senhor, de prostituição, todo vício das drogas. Nós rejeitamos em o nome de Jesus. Profetizamos, ó Pai, sobre nossa comunidade, profetizamos sobre o Brasil, profetizamos, ó Senhor, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Aleluia! Esse país te pertence, essa cidade te pertence, essa comunidade te pertence. Reina o Teu Espírito, ó Pai, sobre essa comunidade, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil. Reina o Seu Espírito sobre Deus da glória, todo o mal, que ele venha ser dissipado nessa noite, pois o Teu Espírito é poderoso, o Teu Espírito é constante, ó Deus da glória, sobre a face da terra. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, se entrou, Deus da glória, alguém nesta noite, aqui nesta casa, se entrou alguém aqui, Deus da glória, com alguma seta, Senhor Deus da glória, de enfermidade, eu peço a Ti, quebra, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém recebeu alguma palavra contrária, alguma palavra de maldição, Senhor, em nome de Jesus, quebra essa palavra maldita. Senhor, se há alguém pedindo por seu esposo, se há alguém pedindo pela esposa, se há alguém pedindo pelo seu filho, ó Deus da glória, responda, Senhor Deus da glória, com fogo santo, assim como o Senhor respondeu Elias. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quebra nessa noite, ó Deus da glória, quebra nessa noite, ó Rei da glória, todo profeta de Baal, quebra nessa noite, ó Deus, todo altar de Baal, quebra nessa noite toda corrente maligna, quebra nessa noite toda obra maligna, Senhor, contra a vida dos seus filhos. Deus, em nome de Jesus, cerca as casas dos seus filhos, ó Deus da glória, com muralhas de fogo. Senhor, visita as famílias aqui representadas. Entre em meio ao lar, Deus da glória. Vai entrando, ó Deus. Vai entrando neste lar, recalamassúria. Vai repreendendo esse mal. Senhor, repreenda esse mal, Senhor, do alcoolismo. Repreenda, Senhor, esse mal da mentira. Repreenda esse mal da jogatina. Repreenda, Senhor, Deus da glória. Repreenda, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo santo. Manda fogo santo, manda fogo santo. Queima, Senhor, queima todo espírito maligno. Queima todo espírito que não glorifica o Teu nome. Vai queimando para a glória do Teu nome. Que haja libertação. Que haja, Senhor, transformação. Assim como o Senhor, Deus da glória, estendeu as suas mãos e nos livrou do charco de lodo, nos tirou do charco de lodo. Tira esse filho também. Tira essa filha também. Aleluia. Tira esse esposo, tira essa esposa. Ó Deus da glória, tira essa enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre os seus filhos uma unção de restauração. Eu declaro sobre os seus filhos, ó Rei da glória, uma unção de saúde plena. Eu declaro sobre os seus filhos, ó Deus da glória, uma unção de saúde espiritual. Eu declaro sobre os seus filhos, ó Rei da glória, aleluia, um espírito inabalável. Aleluia, eu declaro sobre os seus filhos, ó Rei da glória, uma unção de conhecimento da Tua palavra. Eu declaro, ó Pai da glória, sobre os seus filhos, aleluia, uma unção de intimidade com o Senhor. Oh Rei da glória, manifesta, Deus, manifesta nessa noite
só aqui em nosso meio, mas em nosso lar, em nossos lares. Não só aqui em nosso meio, ó Deus, mas em nossos trabalhos, em meio à nossa família. Sejam as famílias, os familiares de perto e os familiares de longe. Manifesta, Rei da Glória, a tua mão de poder para a glória do teu santo nome. E declaramos, ó Pai, declaramos, ó Pai, na nossa pequena fé, que já estamos vendo uma pequena nuvem. Aleluia, já estamos vendo um pequeno milagre. Aleluia, do tamanho da mão de um homem. Aleluia, já declaramos, ó Rei da Glória, que mais do que vencedores somos em Ti, em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome.